A Eu Pratico Esporte tem um apoio de Espaço Jaqueira, Travesseiros Tropical, Mais Cabelo, Galindo e Gurgel Odontologia, Estreia Produções, EcoPE, Silverstream e Unicom Telecom. Vou conversar agora, né? A gente sempre fala aqui de assuntos gerais. Eu estava conversando com algumas fontes e não descartem, por mais que o clube venha negar, né? E algumas pessoas já vieram me negar, inclusive. Mas não descartem a Adidas no esporte, não, tá? Como não descarte qualquer outra marca. Não descartem. Falei em primeira mão, né? Falei em primeira mão aqui, disparado na frente de um monte de gente. Depois veio a mesma notícia, do mesmo jeito, né? Em outro lugar, mas confirmando o que eu falei. E a gente está sabendo agora que a Adidas está entrando, tem um zoom muito grande, né? No Vitória e no Remo. Vitória e Remo. Sendo assim, né, o que eu adianto para vocês aqui, nessas conversas nos bastidores também, e essa informação não foi minha não, tá? Do Remo e do Vitória, tá? Longe de mim, tá querendo pegar notícia dos outros. Inclusive a gente postou nas nossas redes sociais. Mas eu fui atrás também e me confirmaram que a Adidas está de olho no Nordeste. Né? Tá de olho no Nordeste. E se tá de olho no Nordeste, quem é o maior do Nordeste? Quem foi que deu resultado para a Adidas nos últimos momentos? A única coisa que me pega para Adidas, que foi do esporte, aquela última passagem, para Adidas, que porventura venha a ser do Vitória, do Remo, do Sport, e é que não seja aquela mesma Adidas, aquela mesma estrutura. Há de se lembrar que a Adidas, à época do Sport, ela patrocinava o Sport e ela fornecia material esportivo para Ponte Preta e para aquele time preto e branco lá do Sul, que agora de Santa Catarina. Me lembra aí, gente, o nome. Então, ele fornecia material. Em troca, o time vendia material e ganhava um percentual muito maior de venda em cima do material, mas não recebiam como o Sport recebia. O Sport recebia, tinha um percentual em cima das vendas das camisas. Eles tinham apenas percentual em cima das vendas da camisa. Recebiam material e faziam esse tipo de situação. Então, o Sport era patrocinado e esses dois times não eram patrocinados. Só para título de exemplo aqui para vocês, tá? Lipcar tá dizendo aqui, valeu Lipe, tá dizendo aqui, o Figueirense, isso mesmo, o Figueirense, valeu. Camisa bonita, até me arrependi de não ter comprado uma do Figueirense e uma da Ponte Preta, achava lindas as camisas, mas como eu tenho essa de comprar camisa só do esporte e de clubes, o único clube que eu tenho camisa, até porque eu morei lá, tudinho, tal, Dinho me fez torcer pelo não torcer que nem o Sport, né, gente? Mas assim, ter uma afinidade foi o Grêmio, né? Eu tenho muito material do Grêmio no Milan, do Milan eu tenho também. E outras camisas que eu ganhei. São Paulo, eu ganhei na época de Dinho no São Paulo, mas nunca usei essa camisa, nunca botei no corpo. Mas enfim, camisas bonitas na época. Então tem esse diferencial, né, que a gente está falando aqui nesses primeiros momentos de vários assuntos. Um deles que eu queria abordar era essa questão da Adidas. Não descartem, né, nenhum material esportivo e não descartem agora mais do que nunca, indo ao encontro dessa informação de que a Adidas está focando no Nordeste. Se está focando no Nordeste, né, e eu falei aqui com exclusividade, em primeira mão, com todos os selos, né, de muita garimpagem de informação, de que a Adidas estava, sabe o que é paquerar de longe, tá olhando, pode não ter tido contato, aí eu não garanto, se teve ou não teve, mas paquerando teve, porque eu vi de boca de fonte fortíssima. Isso é uma coisa que eu tenho envergadura para falar de patrocínio de camisa e tudo mais. Para quem não lembra, né? Um ano antes da Copa do Mundo, tá? Aquela época, a Adidas voltar para o Nordeste, vir para o esporte, era uma coisa, porque a Adidas só teve no esporte, eu era criança.
Eu era criança, né? Então, tinham algumas décadas, né? Então, voltar para o esporte, o Adidas só pegava topado de Europa, etc, etc. Aí a turma vem, não vem, eu disse, tá fechado um ano antes. E na Copa das Confederações. Pirueiro pra lá, pirueiro pra cá. Ninguém me chama mais de pirueiro, porra. Quem não gosta de mim aí, começa a chamar, porque chama muita gente. Que pirueiro é esse? Aí quando vê, fica aqui. Porra, tenho saudade, né? A gente reclama às vezes na época, fica retado, mas se eu soubesse, eu tinha deixado, né? E feito algumas coisas pra turma chamar de pirueiro mesmo. Que é muita gente que vem atrás pra saber quem é este pirueiro. Mas aí o pior que é mesmo, tá? Mas assim, fechou depois mais 6 meses para poder o material ser configurado. O Sport usou um material fornecido, né? Não pela Adidas, mas a Adidas indicou uma confecção aí. Devia ser na época, salvo engano, agora não lembro, me deu um branco na cabeça, uma das fornecedoras de material, enfim, que você sabe, né? Ontem, inclusive, eu estava num shopping aqui do Recife e fui ver as camisas da seleção. Cada uma mais bonita do que a outra, estou falando de Adidas. E eu vi a da Suécia me chamou a atenção, o tecido. A da Itália não, a da África já me chamou a atenção porque eu não gostei. Não gostei. Linda a camisa, mas se você for ver a qualidade da camisa da África para a camisa da Suécia, né, você vai ver uma diferença enorme. E dentro da Adidas tem, né, eu não lembro aqui do nome que eles dão, mas tem vamos lá, gaveta A, B, C, D, enfim, tem essas gavetas de materiais, etc. Uma mostra, inclusive, o Adidas Classic, o outro não mostra, o outro é Adidas normal, enfim, Climacool e não sei o quê. Tem um bocado de diferenças aqui que não cabe a gente entrar nesse detalhe aqui agora, mas de Adidas, eu adianto para vocês que existia uma paquera, né? Deve estar existindo ainda, eu não me informei mais, mas me chamou a atenção que Remo, isso mesmo, Remo, tá na primeira divisão, mas provavelmente vai cair pelo que a gente tá percebendo, e o Vitória da Bahia. Se o Vitória da Bahia, a Adidas tá indo lá, eu acredito que basta, né, alguma, né, quando é paquerado, dá uma demonstraçãozinha que de repente, ó, aqui tá falhando, né? Enfim, aí substitui, né? Mas enfim, pelo que está se falando dos bastidores, a gente colocou, e é fato, não é que está se falando, né? Eu falo assim, dá a impressão que a gente não falou disso aqui. Eu assino essa informação, inclusive. A capa está deixando a desejar de material esportivo. Inclusive, por exemplo, um dia desse, para ter uma ideia, eu vou falar, para ter uma ideia, alguns colegas receberam camisas da capa, tá? A assessoria de comunicação do esporte presenteou alguns colegas que pediram entrevistas, e não é porque não vai dar para Alessandro, nem para A, nem para B, nem para C, não, tá? Vou explicar, porque senão os caras até pagam né? Escolheram alguns e Alessandro foi preterido. Não, não é isso. Inclusive, o próprio diretor de comunicação do esporte, Diego, um abraço, já tinha me falado antes, olha, vai ganhar uma camisa do esporte da porra. Eu disse, oxe, como assim, Bial? Aí disse, não, pô, todo repórter e tal, e você é um rubro-negro da porra, não sei o que, tá certo. E eu tô desde lá cobrando. Aí ganhou o Luna, ganhou uma camisa, a menina da Globo e um colega da TV Jornal, que pediram uma entrevista lá com Barleta na época, concedeu entrevista lá pra eles, fizeram, né, enfim, lá no CT, eu não pedi, e automaticamente, né, nesse dia ganharam as camisas. Aí eu perguntei para Diego, né? Diego, como é que é para eu ganhar uma camisa dessa do esporte? Aí ele falou assim, não, pô, calma aí, vai ganhar. Eu fui atrás de mais informações, em cima do que eu já sabia da capa, e o que é que está acontecendo? Não tem camisa para dar. Imagina só, um clube patrocinado pela capa quer presentear alguns fornecedores, sei lá quem quer que seja, e não tem camisa para dar. A prioridade é que a camisa fique na Ilha do Retiro, que a camisa fique com o elenco, com o profissional, com o amador, com isso, com aquilo, tal. Então o enxoval dentro da Ilha do Retiro está abaixo das expectativas, né? Isso faz me lembrar a Nike, a época que não era Nike, né? Inclusive oh meu Deus, o Atletic, já que a gente está falando de camisa, o Atletic vai ter a Nike como patrocinador de fornecimento de camisa, mas assim, tá indo primeiro porque um dos empresários desse menino aí, Vini Júnior, é um dos diretores agora, um dos sócios lá porque é um clube empresa, né?
que só quer mesmo é colocar jogador no mercado. Ele conseguiu, né? Porque o Vini Júnior é patrocinado pela Nike, mas não vai passar disso de material, tá, gente? Não é coisa absurda que o clube vai ganhar, tipo, qualquer topado aí, o clube vai ser tipo, eu acredito, fornecimento por X, né? Até porque não vende camisa, né? O Atlético não tem torcida nesse sentido, tá? Então, com relação a camisas de clube de futebol, a gente vai estar nesse tipo de situação. Pelada que todo mundo, com raridade de um ou outro, tá preparado. Fala, nação rubro-negra, tudo bem? Bom dia, boa tarde. Campeonato Brasileiro da Série B é aqui.